Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo nessa quarta-feira. Que dia é hoje? Hoje, não sei. Não sei, eu sei que é quarta. Agora, quarta-feira, fechamento. às 21h25 de setembro. Mas eu acho que é assim, quase final do mês. Não é melhor? Do que você pôr um dia, uma data. É meio copo cheio ou meio copo vazio? Não, esse mês tá meio copo vazio. Esse mês tá lento o negócio. Tem 5 dias pra encher ainda. Não, cara, falta 3, mas vou te contar. Termina logo, se vem Natal, Esse mês vai né? ter o quê? 30? Vai até fevereiro, nunca vi. Ô, louco, hein, velho? Não é? Você tá bem? Daqui pra frente, ó, rapidinho. Codificado Podcast, versão tecnologia começando. A gente já tá batendo no papo, já estamos num clima, né, Pedrão? Natal. Clima de Natal. Caramba, Natal. Já pensou? Novo, Mais cara. um pouco, né? Tá De aí já. novo, de novo, cara. De novo. Daqui a pouco, de novo, o carnaval. 2025 chegando. Na tela da TV, no meio desse povo. É. Já pensou? Tudo de novo, cara? Pô, Tudo tá de cansando, hein? Tem que criar um refrão novo. Eu tô pensando em ir pra outro planeta. Eu acho que vamos Os mandar caras você já- pra Lua. Os caras já acharam o Aranha em Marte, velho. Você chegou a ver isso? Não. Então você tem que ler mais, tá muito, cara. Tô lento. Tem aranha em Marte. Ó, Codificado Podcast, versão tecnologia na área, hein? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê aquele likezinho. Eu sou o Kiko, meu Instagram é @sportkiko. Queria agradecer aqui a todos por ontem pela live na Track Field Sports. Foi um sucesso a aula, hein? Pedrão, obrigado aí pela ajuda de... Mandei 2 alunos. Boa noite. Pedrão, boa noite. Como é que você tá? Tô de boa. Tudo tranquilo? Sossegado. De boa na lagoa? E hoje temos um cara forte, hein, cara? Esse é o brabo. Ele é brabo. Rogério! Eis-me aqui. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, bem? Rogério? Tudo bem, Kiko? Boa Obrigado. noite. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Não tinha agenda, enrolou, já tem uns meses, né? Mas chegamos, chegou o dia. Mas a agenda é um negócio muito complicado. Eu tenho caso ali que eu já prorroguei assim umas 3 vezes. Vai acontecendo, porque você está lidando com o executivo, né? Então a vida da gente não é fácil, é bem corrida. A sua, então, que tem. O cara é empresário, conselheiro, pastor, que mais? Teólogo, físico. Marido, Aí o filho. marido tem filho, agora eu descobri que ele quer dar aula de terapeuta lá, como é que é? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, obrigado, Pedro, obrigado, Kiko. Um prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí esse podcast que só está crescendo, isso mesmo. E é diferente, né? Bem Bacana que você fala a tecnologia de uma outra forma, você fala de negócio, você fala de soluções, não soluções de tecnologia, mas soluções para empresas, soluções de relacionamento em diversas áreas. Bacana. Tentar colocar o negócio de uma Traz forma médicos, traz esportistas, é bacana. Traz... Você tá cansado, cara? Tá muito cansado hoje? Nossa. Nós, né? É o horário, nós temos que trazer isso para 4 da tarde. Não. Não, às também 21 hoje, às 21 é brabo, né, velho? Mas o ano que vem O ano que vem a gente... Não, é que o problema é que a gente também tem o nosso trabalho, né? tem. Tem o nosso ganha-pão. Mas mesmo assim a gente vem pra essa mesa aqui pra trazer informações, Compartilhar conhecimento. Com os universitários aqui também, né? Tem a turma para Essa aí ajudar. é, essa aí é a galerinha braba, hein? Isso aí... Ô, Rogério, conta pra gente como é Vamos que lá. foi esses últimos 25 anos. Não vamos lá atrás, né? Porque, né? Não, mas 25 anos é recente, então. Recente, 25 Meu anos. Deus. Como é que foi esses últimos 25 anos, assim, e a sua experiência de ter passado pelas 3 maiores integradoras aí de desktops e notebooks, né? Que isso, poucas pessoas têm isso no currículo, né? É uma experiência muito grande. Conta pra gente. 25 anos, vamos lá. Eu tive uma mudança grande, um turnaround grande, quando eu saí do mundo de finanças, de banco, Bamerindos, HSBC. Na época eu tive um convite para trabalhar numa empresa de telefonia, porque as contas os telefones celulares eram clonados nessa época. Não é da época da maioria do pessoal do podcast, eu acho. Não. Mas aí, nesse mundo, conheci Airbus Tecnologia, e aí entrei para o mundo de tecnologia, onde eu conheci alguns amigos, tornei amigo de algumas pessoas da Microsoft, e, naturalmente, abri uma oportunidade e comecei a conhecer e trabalhar com Microsoft. De lá, entendi o mundo de canais, na época, os distribuidores, treinamentos, certificações, e entrei no mundo de TI, propriamente dito. Isso foi em 2000 até 2005, quando eu saí, fui trabalhar numa revenda, porque aí, pensando em carreira, falei, eu quero ser um líder de canais. Para isso, eu quero ter um diferencial, quero ter trabalhado numa revenda, num canal. E aí eu saí do fabricante para trabalhar num canal.
né? Trabalhei num canal por em torno de 1 ano, um canal expressivo hoje no mercado, inclusive até hoje. E nesse canal foi um período maravilhoso para mim, para eles também, porque o que nós plantamos depois de uns 7, 8 anos que eu conheci, voltei para São Paulo, ele estava pujante os negócios nessa área de software. Fiquei quase 1 ano e eu fui para o Sul. Tive um convite para trabalhar e abrir então os fabricantes na Dell, uma empresa morando no Sul. Então foi uma mudança de tudo, de família, todos os aspectos. Foi riquíssimo para mim no sentido de faculdade, de um business diferente, porque a Dell sempre atuou no modelo, na época, era puramente direto. E a gente vindo numa empresa, de empresas que trabalhavam com revendas, canais. Como é que é trabalhar numa empresa que vende direto? Então, assim, uma empresa muito dinâmica, muito objetiva, muito rápida. Então, foi uma faculdade para mim maravilhosa. Fiquei ali quase 6 anos, quando eu voltei para São Paulo. E aí voltei para assumir um desafio de fazer uma startup de uma multinacional. Que era montar uma estrutura para o mercado de pequenas e médias empresas, um modelo direto e indireto, na HP. Então, foi um desafio gigantesco. Né? E na HP, desse desafio, um foi puxando outra, canais, distribuição e outras coisas mais. E lá teve a cisão da empresa entre Hewlett Packard e HP Inc. Eu lembro. E aí eu acabei indo para HP Inc. Na reestruturação. E foram 10 anos de HP. Né? HP teve muitos turnarounds, muitos rearranjos. E eu saí da HP na véspera do ano de Covid, 2020, final de 2019. 2020, Covid, eu falei assim, agora eu vou tirar uma pausa. Não rolou a pausa. No meio do Covid, tive uma proposta para trabalhar na outra empresa, então na Lenovo. Todo mundo falava, né? Não é chinês. É uma belíssima empresa também, com background, com estruturas, com pilares bastante reforçados de grandes empresas multinacionais. Então foi bem tranquilo. E trabalhei até o começo desse ano, onde eu saí agora em março e tirei um sabático. Vou explicar depois nesse período, porque eu abri empresa, eu tenho algumas, você brincou comigo, mas é uma verdade. Eu sou pastor, né? Eu sou pastor de uma igreja batista, né? Alguns conhecem, a igreja batista da Lagoinha, né? Quem estiver nos assistindo. Então nós estamos mudando de prédio, estrutura, é muita coisa e foi interessante. Foi um período que eu também abri, estou com 2 empresas abertas, mudanças na igreja, então esses 6 meses foram bem pertinentes. E agora dar uma organizada. Passou o sabático agora, então quero revisitar. Cara, vai voltar só uma curiosidade. Aonde você viu o portal para você virar pastor? Você trabalha com tecnologia, cara. Do nada você vira... Do nada não, né? Óbvio que não foi do nada, mas... Como é que foi, cara? Rapaz, isso é interessante, porque assim, a primeira, eu tenho faculdade de administração. Tu não pensa que a administração é sentar numa empresa e tocar uma empresa. Na verdade, a administração é você lidar com pessoas. E aí já começa o meu desejo de estar com pessoas, conhecer pessoas, ter tempo com as pessoas, tempo de mesa. Uhum. E isso eu já estava tendo alguma coisa que tem a ver com cristianismo, né? Quando você pega Cristo e os 12 discípulos na mesa, eu não sabia. Né? Então fiz isso, aí eu fui fazer pós-graduação, aí fiz MBA, porque eu queria ter um negócio internacional, então fiz negócios internacionais, abri uma empresa, já tive empresa de hashi, palestino japonês, então foi interessante com a minha esposa, então investi no mundo de business. Depois eu falei, agora eu fiz faculdade, agora eu quero entender um pouquinho, na minha família tem de tudo, em todas as religiões, eu falei, deixa eu entender o que eu quero. Uhum. Foi quando eu fiz teologia, né? E entendi e me aprofundei nisso, em servir mais as pessoas, em cuidar mais das pessoas, em ter mais ouvido e menos acusação, menos dedo, menos falar. Cara, até queria aproveitar a oportunidade, claro. Porque tem muita gente que ouve, né? Pô, o cara é pastor, não sei o quê. O que é um pastor? O que é um pastor? Função do pastor é a função de conduzir, orientar, nada mais que isso. Pastor não é pai, pastor não tem que ser ditador, pastor não é aquele que fala assim, dá permissão ou não. Ele vai dar a orientação, a decisão é sua, não é minha. Eu vou ser cobrado se eu te orientei. Se eu te orientei, é um orientador. Mas isso chega a pesar para você? Você tem um certo peso no dia a dia? Porque as pessoas se veem como um condutor, não vê? Sim. O peso que dá é quando você vê pessoas indo por um caminho
você está orientando e ela não quer, a decisão é dela. No final de tudo, é dela. Cada um tem a sua decisão. E aí você fica, é algo que machuca. Você fala, puxa, ela vai quebrar a cara. Estou tentando, mas não dá para você pescar pela pessoa. Você pode dar o peixe, pode dar a vara, orientar como pescar. Mas o pescar é dela. Como dizem, né? A salvação é individual. E nessa você tá ainda no seu trabalho, né? Tem a sua empresa e tá junto ali. Pô, como é que você consegue fazer tudo junto? Imagina, e assim, multinacional é uma empresa que cresce muito, você trabalha muito, investem muito em você e esperam muito de você. É muito normal, muitas horas de trabalho. Então é desafiador. Normalmente, às vezes, chega 8, 9 horas, tem um atendimento, às vezes um atendimento de um casal que está com problema, família, um filho drogado, qualquer outra coisa. E aí você vai parar uma pausa lá para as 10 da noite. Aí você dá uma descansada. Já aconteceu vezes assim, filho dormir, esposa. Aí você vai trabalhar. Aí você vai até as 2, 3 da manhã para pôr a vida em ordem. Isso é bem comum. Para responder os e-mails. E-mail, projetos, né? Ler editais, por exemplo. Né? Hoje as pessoas te veem com olhos diferentes, assim? Você sente, tipo, pô, o cara te vê com uma luz, o outro já te vê, porque a gente, né, tá num dia a dia que a gente vê um monte de pastor, um monte de coisa falando. Você sente isso ou para você é tranquilo? É tranquilo, mas eu sinto, porque existe, assim como todos os meios, existem pessoas que às vezes deturpam. E no nosso meio também. Né? E às vezes tem alguns aí bem marcantes. E às vezes a pessoa fala assim, puxa, você é isso, e você é pastor. Que bacana. Eu não esperava isso, eu vi você acontecer. Então eles associam, porque o pastor não tem uma auréola, uma asa de anjo. É uma pessoa como eu e você, falível, falha, e a gente precisa às vezes ajustar, corrigir. Tem uma plaquinha em construção, como todos nós. A diferença é que nós temos um desejo de, através de uma escritura da Bíblia, por exemplo, tomar um caminho de melhoria contínua. Cada dia ser mais parecido com Jesus. Eu vou ser um melhor pai, um melhor marido. Então, assim, eu vou evitar caminhos que levem a uma traição, que leve a eu cair numa droga, eu vou tentar ser um exemplo, uma testemunha daquele que eu creio que é o meu líder. Então eu vou ser o mais parecido com Jesus. Quando falam cristãos quer dizer pequenos cristos. Uhum. Então esse é o objetivo. E ainda na linha, você vê, você falando de ser um cara ir num caminho mais correto, né? Você tem uma frase assim sublinhada que você fala, geralmente isso é o primeiro desvio. O que na tua cabeça assim você tem sentido no casal hoje brasileiro? Assim, se você me entende, né? Eu não posso... Em todas as áreas, eu acho onde o casal se perde. O desvio... É isso? O casal, a pessoa, tanto faz, assim. Existe São dois assuntos. Existe, né? Por exemplo, exemplo, tá? Pô, eu entendi a sua pergunta. Geralmente é dinheiro. Geralmente... entendeu? Geralmente tem alguma coisa que é o primeiro... É a primeira coisa que desvia. Você não tropeça por grandes pedras que você encontra no caminho. Você tropeça nas pequenas. E o grande problema nos relacionamentos, casal, pais com filhos, no trabalho, entre chefe e funcionário, são pequenas coisas que você deixa passar. Sabe aquela frase? Deixa pra lá. Aí daqui a pouco tem uma coisa tão pequena, mas o copo está tão cheio, que essa gotinha derramou. Porque não é a gotinha, é o copo encher. Você tinha que ter tratado, não deixado o copo encher. E como que eu uso uma frase que eu costumo dizer o seguinte, até na empresa, o meu nível de ética, né, eu falava com o Pedro, eu atuei com o governo, por exemplo, muitos anos, dirigindo times também de vendas para a área de governo público. O governo é o maior cliente que o Brasil tem. Né? E, rapaz, você tem que ter ética e parecer ser ético. Não adianta só ser. E a minha frase sempre é, se tem um copo de água cheinho, limpa, sem cheiro e sem cor, né? Sem gosto. Aí eu vou lá, pego um conta-gotas, coloco uma gota de urina nesse copo de água. Mexo, você não vai ver a cor, você não vai sentir gosto e você não vai ver o cheiro. Você bebe? Não. Sabendo que ele tem aquela gotinha? Não. Você não bebe. Por que nas nossas relações a gente permite que isso aconteça? É nesse nível de ética, de valores, que a gente precisa começar a buscar.
A gente olha para cima, olha para os líderes, para os presidentes, para os governos, só que a gente não esquece que eles são nós lá, a população. Nós precisamos começar a semear. Ah, não tem jeito, não tem jeito. A gente fala, não tem jeito, nunca vai ter. E eu preciso fazer a minha parte e começar. Dentro de casa, com filhos, com marido, com esposa, esses pequenos ajustes vão evitar que haja um distanciamento. Né? O dia a dia, né? Que é o importante, né? Exato. O dia a dia, é o detalhe, né? Por exemplo, quando se fala em casais, é o detalhe, é o tal dia a dia, o horário que você chega, o jeito que você trata a esposa e a esposa trata o marido, né? O jeito que eles vêm depois, não sei. Você fala, por exemplo, de relacionamento conjugal, né? Eu costumo indicar um livro, normalmente, de Gary Chapman, chama As 5 Linguagens do Amor. Você tem uma mulher que você pode dar uma joia de 1 milhão, para ela não é interessante. Às vezes ela queria sair para jantar contigo. Ela trocaria por uma joia de 1 milhão. Então, cada um... Tem um termo gaúcho que fala assim, preciso saber o lado de montar da pessoa. Né? Cada um tem um jeito de se sentir valorizado. Nós precisamos descobrir isso. É o aniversário dela para dar flor, tá? Já pensou se você der uma flor para ela num dia que não tem nada a ver? Muda tudo. Ela vai ficar positivamente espantada. Mas você acha que isso mesmo é o detalhe? Hoje em dia, nos relacionamentos? Porque tem cara que dá flor todo dia, velho. E mesmo assim, o relacionamento é ruim. Mas aí não é essa a questão. A questão é que ele não conhece o que valoriza, o que é importante para a pessoa. Porque hoje vivemos uma sociedade que cada vez está extremalizando, sendo extremos para os dois lados. Extremando para os dois lados. O gênero A tem que ser melhor, o gênero B tem que ser melhor, e parece que é uma competição, e não é. Nós nos completamos. Todo mundo tem que evoluir. Todo mundo tem que evoluir, nós nos completamos. Eu tenho muitas coisas que eu sou ineficiente. E se não é minha esposa para me ajudar, estou lascado. E a recíproca é verdadeira. Entende? E então é isso que vai nos ajudando. Até hoje tem coisas que ela vai ajustando e eu vou ajustando. Quando eu casei, ela olhava para minha mãe e falava assim: seu filho tem isso, isso e isso. E eu vou ajustando, eu vou tentando. Né? E se tentar fazer o outro feliz, por exemplo, eu vou curso de noivos, eu costumo fazer uma pergunta. Às vezes eu começo o curso de noivo com tanto e termina com muito pouco. Por quê? As pessoas vão descobrindo que o propósito de casamento dela talvez estava errado. E ele aí começa com 10 casais e termina com 6? Termina com 3, 4, Você tá às vezes. acabando com os casamentos, cara. Não, eu estou falando que eles realmente entendam o que eles querem. Por exemplo, eu falo assim, qual é o seu motivo do casamento? A maioria vai falar assim, porque eu quero ser feliz. Essa frase, a máxima da maioria. Aí eu falo o seguinte, nota que felicidade é um sentimento. Já aconteceu de você amanhecer de mau humor, chutando a parede, depois no decorrer do dia ficou feliz, depois o tempo mudou, você ficou triste, ficou bravo. Peraí, então sentimento é base de casamento? Não é. Então, se você está falando, eu quero casar para fazer o outro feliz, você vai construir um processo. Aí faz sentido. Bacana. Mas para você ser feliz... Porque é um projeto de semeadura. Semeadura na vida, isso é para tudo. Não é de igreja. Vamos lá. Você plantou, você colheu, certo? Sim. Pode ser pouco, pode ser muito. Você plantou na vida da pessoa, está ajudando ela vai... Chega uma hora que ela vai falar assim, não é possível. Mas você... Ela vai te devolver. Você comentou o seguinte, que, por exemplo, você começa um curso um curso lá, 10 casais e termina com 5. Desiste no curso. É porque Não, isso é assim... Quer dizer, a pessoa marcou o casamento e não está convicta. É porque o curso de noivos, normalmente, o propósito é ele entender e conhecer os princípios que vão nortear para ele ter um casamento né, adequado, vamos dizer assim, né, de sucesso, como dizem. Mas isso tem a ver com a sociedade moderna, que tudo quer um resultado para agora, então o cara quer ser feliz agora. Ele quer um carro amanhã, ele quer entrar na empresa, já ganhar mais que o presidente no dia seguinte. Entendeu? O vizinho troca de carro, ele quer trocar de carro. Assim, ele quer tudo amanhã. Na nossa geração, a gente aprendeu a construir, né? É uma coisa, um tijolo de cada vez, não é assim? E essa não, é tudo agora. Então, será que essa história do casamento... Não, precisamos casar rápido, preciso casar rápido, porque aí eu vou ter uma casa, vou ser feliz, vou sair da casa dos meus pais. Hoje, por exemplo, o jovem, se deixar, ele fica com 29, 28, 30 anos na casa dos pais. Não, então, não fala assim. É uma outra... Não, o jovem não faz isso. Sério? Não, né, Kiko? Não conheço nenhum, cara. O jovem não faz isso. Você conhece algum, Matheus? Não tem isso. Não, né? Não. Imagina, eu saí
Eu saí super cedo da casa da minha mãe. Eu tinha Quantos anos? 39. Aí, ó. 39? 39 anos. Você tá falando sério? Sério. Mas a casa da minha mãe é grande. Meu Não teria por que Deus. sair. Eu É a realidade. eu não achava a porta. Você não achava a porta pra sair. Não, mas é exatamente Voltando ao casamento. Hoje, o jovem... Ele tá- O jovem não, é importante isso porque... Né, assim, a família é construída por isso e tal. E o jovem hoje quer casar, é o que você falou. Ele quer casar e quer mostrar pros amigos que ele tá se construindo ali. E a primeira coisa é ter um casamento, né? Ah, Pô, tô não casando, tô virando adulto, vou casar, vou ter filho e vou construir. Muitas das vezes, não era pro cara tá casando. Era pra ele eu acredito. Era pra ele ter um momento, por exemplo, eu acho que você casar apaixonado é a maior roubada que existe. Eu acho. Porque o cara casa... A Laura tá assistindo, hein? Não, mas eu casei depois de 10 anos e já morei junto mais de 5. Então, assim, então, hoje o cara tá namorando, aí tá naquela paixão louca. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas aí ele tá naquela emoção que, na Tá no verdade, fogo. tá no fogo. E aí é uma emoção emergente. Que você falou, que é o sentimento que daqui a pouco, cara, na hora que você juntar as escovas de dentes, as coisas vão aparecer. Falta de grana, problema no trabalho. E isso que detona o convivência. o relacionamento, cara, pô, faltou grana, acabou o relacionamento. Ah, bicho. não. Primeiro, Não, eu tô 25 anos casado, 26 anos. Eu tenho 26 anos, 27 anos. você acho tá que eu tô ganhando casado. bem, por isso. Não, assim, eu tenho CNPJ há 30 anos, cara. E carregar um CNPJ nas costas não é só assim. Não, eu sei, cai, Pedrão, mas desce. assim, mas... Então, mas- hoje, a vida da gente é média de anos. Então, se para qualquer pessoa que você vai falar de dinheiro, é média de anos. Então, isso entra no que a gente estava conversando agora, que foi o que eu falei. Hoje, eu vejo uma geração que você deve estar ali todo dia explicando isso, que eles querem um resultado para o dia seguinte. A minha linha é construir as coisas com o tempo. Não dá para chegar e falar amanhã está pronto. Não é assim. É que, assim, o grande ponto é que muitas vezes as sociedades acabam tentando balizar os seus relacionamentos com base num programa de TV, numa novela, né? E hoje, numa coisa de num Muito filme celular. hollywoodiano. E a realidade é outra. o dia a dia é outra O coisa. dia a dia é outro, é diferente, é outra proposta. Então, quando você sai da casa com 38 anos, você descobre que você tem que pagar internet, água, luz, aluguel, aprender a cozinhar. aprender a cozinhar. Senão a mãe não vai lá até a sua casa pra cozinhar. lavar a roupa louça, não vai pra a máquina mulher- de lavar sozinha. A mulher botar aquela requentada na... Lavar a louça. Você deixa a toalha na cama molhada e quando você vai dormir, você fala, molhou, ninguém trocou, é verdade, ninguém trocou porque você deixou. E outras cositas más. Esses você dias vai eu vou vendo que- contar. Eu vou contar. Isso vai destruindo, né? Mas uma coisa que você falou é verdade. Os jovens hoje, você falou assim que eles querem se casar. Está diminuindo a quantidade de jovens que querem se casar. Eles querem ficar junto. Né? Eles querem ficar juntos. Porque não querem... Uma coisa que está acontecendo é que está diminuindo a importância, o peso da responsabilidade. Eu não quero ter responsabilidade. Só que é a responsabilidade que constrói. É a responsabilidade que cria laços, que cria alianças. Hoje é mais fácil você ter um contrato. Sai, pega outro, vai outro. Só que eu dou um exemplo prático. Eu falo para quem estiver ouvindo aqui. Pega uma folha de sulfite, pega aquela colinha de bastão, que não cola tanto, escreve seu nome, escreve o nome. Durou um tempo, abre. Ela descola, mas fica pedaço de uma na outra, da outra nessa. Essa é a sua vida. Você vai ter que carregar pedaços de outras pessoas. Nunca vai ser mais a mesma coisa. Isso, certeza. E isso não é bom. Isso destrói, né? Você. Destrói. Eu acredito que, tipo, pessoas que vão ficando mais velhas, que tiveram relacionamentos antigos, pífios, Sim. cara, ela é incompleta, assim, né? Desculpa até quem tá puto comigo, porque aí a pessoa vai fazer autoanálise. Nossa, hoje eu sou muito melhor sozinho. Mas, na verdade, cara, você tá um pouco destruído, né? É igual filho, você tá falando do relacionamento, mas filho também. Muita gente não quer ter filho porque foge da responsabilidade. Exato. Não é? Porque, tem uma- ter filho é uma baita de uma Eu responsabilidade. tenho um exemplo meu. Minha esposa não queria ter filho. E aí, assim, de novo, eu não vou ficar acusando, cobrando. Eu vou ser estratégico. A gente saía para jantar, sair, passear, viajar. Eu arrumava casais com quem? Com filhos. E ela ia vendo e brincando. Chegou uma hora que ela não teve filho
porque eu cobrava. Ela teve filho porque ela se sentiu injustiçada. Falou assim, é injusto para ele ama a criança e eu tô... Só que depois que ela teve o primeiro, mudou, chaveou a mente dela. Ela falou assim, que loucura que eu estava fazendo. Que prazer ser mãe. E toda a consequência disso. Ao ponto de continuar e ter... A gente teve a Maria Eduarda, né? E por mim podia continuar. Mas ela quis parar. Realmente, filho muda a vida da gente. Muda mesmo. Nunca mais a gente dorme. Sério? Eu tô com uma de 1 e 5. Um ano e 5 meses. Mas assim, é a bênção da... É uma alegria. É uma alegria, cara. É uma alegria. Eu nem passava pela minha cabeça. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça ser casado e por muito menos ter filho. Sabe? Eu sempre fui um cara muito crítico e tal, porque eu acho que eu falava da boca pra fora e também não tinha... Essa experiência. Não, expertise pra falar. Porque Sim. a gente fala da boca pra fora, cara. Sabe quando um cara fala da Itália sem ter conhecido? Não gosto daquele lugar. Que ouviu de alguém. Né? Então, cara, e principalmente que a gente ouve coisas em casa, né? Tipo, de um casal, tipo pai e mãe, que já estão casados já há tantos anos e que às vezes não vive um momento tão bom assim. Então você fica ouvindo lá. E você não quer... O seu pai, lá, tá vendo? Casa pra você ver! Kiko, isso aí é muito importante que você falou, porque normalmente os filhos veem a infelicidade de um dos lados ou dos dois e falam assim, eu não quero me casar para ser igual. Entende? E aí ele cria um pré-conceito, esse pré-conceito ele norteia a vida dele, o futuro, com base nesse pré-conceito. Ele não entende que pode ter outras opções. Outra maneira dele ter de tratamento, de vida, de construção. Né? E se a gente comparar as gerações, na prática, as gerações cada vez vão melhorando, ficando melhor de vida, tendo mais condições, mais tempo, mais acessibilidade, acesso, às informações. E o que eu acho que o exercício é você, que nem você fez, você começou a procurar casais com filho para mostrar que ali existia uma felicidade, né, cara? Exato. Que talvez, eu tô aqui, ela tenha visto alguma coisa lá atrás que não foi legal. Que bloqueou. Ela falou, pô, cara, todo casal que tem filho reclama, não sei o quê. Eu não quero, cara, isso pra mim. Ficou um negócio negativo. E talvez você fazendo isso, né, como eu sempre busquei, eu sempre quis, meu sonho era, tipo, ter uma família, não casar, ter uma família. Não ter filho, ter uma família, entendeu? Ser unido ali. E já vi meus pais brigando várias vezes, né? Até hoje eles estão juntos, mas eu me inspirava em casais que davam mais certo, entendeu? Tinha amigos meus que os pais eram, pô, cara, viviam legais, faziam esporte, coisa que na... Mas essa é impressão sua, porque você passava ali 2, 3 horas, você não estava com eles 24 horas por dia. Então aí você só vê o lado bom, né? Você chega só na festa... Não, mas assim, mas o que eu vi, então... E o dia a dia? Não, o dia a dia é importante, mas existe um total do casal para ser mais feliz, que eu acredito, por exemplo, ter uma rotina boa juntos, entendeu? Você pode ver, cara, se o casal tiver uma rotina boa, por exemplo, o cara faz um esporte junto com a esposa, sabe? Vai procurar uma rotina, o cara gosta de... ela não gosta de viajar pra lá, mas então a gente vai fazer uma outra coisa, porque eu acho que nas rotinas, quando você sai da zona de conforto, que você olha pro outro e o outro olha pra você. Quando você não tá naquele ponto ali que você é o... Entendeu? Que ali você tá no controle. Porque ali você fala, pô, cara, vou viajar. Fui viajar, pô, tô aqui, não tô ninguém conhecido, eu preciso dela. E ele precisa, né? Mostra sua fraqueza. Aí mostra você sua se expõe. fraqueza. Isso, você se expõe. Exato. E sabe que a pessoa te completa ali. Acredito nisso, entendeu? Acredito nas pessoas que buscam melhorar a saúde junto com a outra pessoa. Isso também faz total diferença. Jogar isso fora. Tomar muito cuidado com isso. Isso, tipo, quando estiver junto, né, cara? Tipo, você dá um bloco, por exemplo, pelo menos um... Isso tem distanciado absurdamente. Tem, né? Tem. Os casais hoje ficam cada um no canto do sofá, curvo. E tem as fases, né? Isso aqui, só a televisão trazia, embora juntos, distantes. Isso aqui agora trouxe distantes. Né? Outra coisa que tem também são as fases de idade. Você tem filho. Os pais, o pai e a mãe olham para o filho. Aí chega uma hora que o filho, 20, 22, 25 anos, sai de casa. Os dois viveram para os filhos e se desconheceram, se tornaram dentro de casa
Aí você fala, nossa, como que depois de 20 anos de casado estão se separando? 25 anos de casado estão se separando. Porque eles se tornaram desconhecidos dentro de casa. Por isso que eu costumo usar a expressão tempo de mesa, tempo de qualidade, que é tempo que assim se alimenta e conversa. Sem o celular. Sem celular. É uma estratégia, você força a estar junto, conversando, comentando, como foi seu dia, como foi sua atividade, isso, Mas aquilo. você observa que, por exemplo, voltando para essa geração nova e o dia a dia das pessoas, né? Você vê que as pessoas não soltam o celular. Ela solta a bolsa, mas não solta o celular. O celular virou um pedaço do corpo, né? Não solta. Você vai em shopping, se separa, às vezes eu pego um outro andar e fico olhando. É impressionante. São todos estão assim, pai, mãe, filho, esposa do lado. Você fala assim, uau, assim, é um outro momento que a gente está vivendo, né? E você acha que... De domínio da... Tem alguns estudos neurolinguísticos, neurotransmissores, de mudança do organismo, de sensação, de prazeres ou não, por conta disso. É impressionante. A dopamina. É uma dopamina. A dopamina, o dispositivo eletrônico, ele estimula a sua dopamina. É igual porque jogos, né? Você sente um prazer. Toda vez que você clica ali, é um estímulo diferente de dopamina, que não é que, prazer. Então, esse prazer imediato, né, de prazer e recompensa, é o que acontece num chocolatinho, numa bebidinha, Tá qualquer entre coisa. as top 5 preocupações do Japão hoje. Sim. E só rapidinho, voltando lá atrás, ainda no lance de casais, eu morava com você. Eu morava aqui num prédio, não é sério, cara. Pandemia, quando a gente entrou na pandemia, eu morava num prédio aqui perto, que geralmente era tudo um loftzinho que só morava casais. Sim. Pequeno, né? Bicho, pandemia passou 3, 4 meses, foi embora, foi mudando, foi saindo. Casais iam se separando, cara, porque começaram a morar juntos de verdade. Entendeu? Porque você mora junto. Come, né? Eu chego. Não, você mora junto, mas você sai final de semana pra encontrar os amigos. O casal moderno, né? Sai, vai encontrar os amigos. Vai viajar. Aí volta pra casa, dorme. Aí fica um pouquinho. Segunda-feira eu vou trabalhar. Você também falou, tchau. O tempo de convívio é muito pequeno. Aí na hora que teve que ficar junto mesmo dentro de casa, cara, nem te conheço. Explodiu. É uma verdade. Muita gente. Muita gente. Você falou. Mas é isso aí, cara. mas... Que hoje você tá... cara, a gente tem que refletir, né? O que aconteceu? Você leu um livro? Não, eu sou um cara que eu observo as pessoas. É? Sou um... Tem motivo, ele tem motivo. Sou observador. Foi o treino de ontem? Qual treino? Ontem foi um treino bacana. Depois a gente fala sobre o treino. Rapidinho lembrando, pessoal que tá mandando pergunta aqui, daqui a pouco. Isso, bom saber, né? Daqui a pouco eu vou pedir pro Rogério responder algumas coisas já aqui. Todo mundo aí, não esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, compartilhar, hein? Hoje estamos aqui com o Pastor Rogério. Gosta que chama assim? Pra mim, sabe uma coisa bacana? O pessoal às vezes acha que o pastor é nome. Eu sou tranquilo de me chamar de Rogério. Porque pastor é uma função. Eu estou exercendo uma função de... ninguém chama o diretor Pedro. Não, chama de Pedro. Isso não tem nada a ver, então. Porque talvez o cara fica até meio com medo, assim, né? Você é pastor, Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Me chama, eu gosto de ser o cara eu sou o gerente. Não, você me ligou, cara, eu não sou o CEO da empresa. Tal. Eu falei, Falei, que legal. E você é o quê aí? Eu não sei ainda. Então tenho que perguntar pro RH aqui. Qual que é o meu cargo? Sou auxiliar do terceiro carimbador. Não sei. Eu sou como é que chama? Faz tudo aqui. Né? Mas tem isso hoje, né? Hoje a gente vive essa... Rogério, diga lá. E essa 20 anos aí, trabalhou com tecnologia, trabalhou bastante com governo, entendeu? Trabalhei. Fazer uma pergunta bem chata. Você sente, voltado aqui para nós, revendedores, tá? Você sente que os programas de canais, eles estão espremendo as laranjas, que as laranjas são as revendas, e o espremedor da fruta é a fábrica. Eles estão espremendo muitas revendas, não? Que está sobrando pouco para nós, que cada vez mais os fabricantes estão direto, estão diminuindo o espaço para as revendas trabalhar, o espaço da revenda em si. Como é que você vê? Porque eu já estou enxergando uma mudança aí para um próximo ciclo rápido, né? Uhum. Como é que você vê isso com a sua experiência aí? Você passou para as 3 fábricas e citando bem, né, que você trabalhou na Dell, numa época que a Dell só vendia direto, o forte da Dell hoje é vender direto.
Entendeu? Numa HP que tinha muita venda direto, mas e você passou por várias funções lá, né? Na Lenovo hoje vendendo muito direto, né? Eu acho que, bom, vamos lá. Primeiro, o vender direto também é algo necessário. Sim. Né? Bom, tem que ter esse entendimento. Tem empresas que só atuam no modelo indireto, ainda tem. Tá? Mas há negócios que às vezes no modelo indireto ele se torna inviável em termos de competitividade. Concordo. Porque o ponto hoje é como que você se torna competitivo e consegue suprir o custo operacional e a rentabilidade de um business de um distribuidor, a primeira linha, depois de uma revenda, nem entrar na linha se é T1, T2, mas uma revenda, né? E seja um produto que está dentro do budget do plano do cliente. Como que você faz isso? Porque isso a cada ano vai sanduichando. E aí, quem é o mais fraco? Normalmente é a revenda. Então acaba tendo este impacto. É uma realidade, vem aumentando. Como que eu saio disso? Saindo do commodity. Porque os produtos de linha básica, você tem 300, 500, 1000 revendas vendendo. Então todo mundo está vendendo, ou melhor, tentando vender. Como que eu saio disso? Me qualificando. Me trazendo diferenciais, não no produto. Eu vejo que as revendas querem pegar esse produto e falar que é o diferencial. Não, o diferencial não é o produto. O fabricante já oferece no site. O mundo hoje é e-commerce. E cada vez mais vai ser. Então, assim, o que você se diferencia de um site? Atendimento, entendeu? Um conjunto de atendimento. De ferramentas. Você consegue trazer soluções de serviço. Sim. Ainda é o diferencial do serviço. E sempre vai ser. Por exemplo, o cliente está comprando máquina. Fechei um contrato recentemente de locação. O cliente está comprando máquina. Se você mostrar para ele o quanto ele tem de saving migrando de CAPEX para OPEX, se você tiver capacidade de fazer isso, você abre a mente dele. E as empresas maiores, mais ainda, porque você vai falar de balanço. Você vai mostrar que ele vai ter investimentos distintos da empresa, vai mudar a forma dele estar fazendo investimento. Né? Entre custeio, é bacana conversar isso. Ter conhecimento para pôr na mesa. Se você parar para analisar, a sua música hoje é alugada. Muitas das vezes, sim. Às vezes geladeira, filtros é alugado. Hoje você tem carro alugado. Hoje muitas vezes a gente não tem mais carros, usa só esses Uber, que é uma forma de serviço. Você alugou aquele período de tempo o carro da pessoa. E outras coisas mais. Tudo vai estar caminhando para essa linha. Como que você se especializa nisso? Se você parar para pensar, os grandes players estão crescendo forte nisso. Lá fora está explodindo. Era para nós estarmos liderando no mundo essa área de as a service. Porque na época de Xerox, né, já tinha esse processo. Era as a service. Não, o Brasil sempre teve um share muito grande de conceito de serviço. Perdeu-se, não conseguiu se replicar isso nas demais linhas de produtos. Né? Ainda se usa muito compra de hardware. Mas o conceito de serviço é fantástico. Para mim é a linha. Então, quero dizer, diferenciais. A revenda trazendo diferenciais, o fabricante vai ver ela como uma necessidade. Aí você inverte. Aí volta. E se ele não conseguir ver isso, o outro fabricante vai te puxar e aí ele vai perder. Inverte o jogo. E é o que vinha acontecendo, por exemplo, com o de 4 letras. Ele era direto, ele já tem um share bem grande, a Dell tem um share bem grande de atuação com revendas. Mas revendas que hoje são certificadas, qualificadas, que têm o diferencial. Eu vejo dessa forma. Tá. E como é que você está vendo a chegada da inteligência artificial nos dispositivos? Isso vai vir a terceira onda aí? O que você está imaginando? Eu vou falar assim até melhor. Vamos abrir em tudo, desde carro. Como é que você está sentindo aí o IA? A inteligência artificial é como, por exemplo, como de 4 para 5G. Muita gente acha que ficou mais rápido. Não. É um Grand Canyon de diferença. É uma abertura gigantesca para você desenvolver soluções. A mesma coisa, inteligência artificial. Não tem volta. Né? É igual antes você não tinha telefonia móvel. Não é? A maioria do pessoal está aqui no podcast, às vezes já nasceu com celular. Sim. Você tinha que ter um telefone, tinha que discar.
Você tinha que, às vezes, carregar. Quando foi a evolução, era um telefone sem fio, mas de uma linha fixa. Como que eu consigo fazer um aplicativo que ele me mostra e mostra a pessoa lá, eu consigo ver onde ela está com câmera, sem fio, aonde eu estiver. Isso é uma mudança que não volta mais. Então, algumas mudanças de tecnologia são avanços que abrem brechas para criações de outras nuances de produtos, de serviços, por conta dessa tecnologia. É o que está acontecendo com a inteligência artificial. Vai abrir espaço para desenvolver. Já está abrindo. Né? Muitos ficam assustados, vai perder emprego. Sim, tem empregos que não vão existir mais mesmo. Sim. Né? Então, e tem novos empregos que existem e estão surgindo por conta dessas tecnologias. Né? Vão ser quando fala perder o emprego, igual, o cara está fazendo isso, agora você vai fazer isso aqui. Você vai se redirecionar. Agora você vai ficar em casa aqui, ó. Você estava fazendo isso, agora você vai ficar em casa tranquilo. Porque tem muita coisa eu tô brincando. Vida que vai... Você vê, por exemplo, às vezes, eu estava avaliando um contrato recentemente. Eu fiz uma análise com a inteligência e a minha análise. Algumas coisas que eu não tinha visto, um contrato extenso, pesado, jurídico, ela me ajudou. Então, meu filho trabalha com a parte de tradução juramentada. É feita uma pré-análise da inteligência artificial e ele faz só a correção fina para pegar algum erro. Pô, preciso fazer isso aí, hein? Tradução juramentada. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, respondendo, nos devices é um plus, mas o que ela vai ser muito forte é no que vai atrair. Tem o volume de startups que estão criando soluções em cima da inteligência artificial. É muito grande. É uma coisa assustadora. Assustadora. É muito grande. Agora, o que ela vai abrir? Que as empresas estão muito preocupadas. Né? Tenho falado com alguns clientes, alguns amigos. Primeiro é a parte ética dos dados. Existe a LGPD, mas como que na inteligência artificial as informações estão na nuvem, ela está buscando, está cruzando e está compartilhando. Principalmente a generativa. Como que eu uso e como que eu me blindo? Como que eu trabalho de uma forma na parte ética dos dados? Tem legislação ainda para isso. Não tem. Então se estuda e se cria, estão trabalhando muito, é muito novo, é muito embrionário, ainda é muito recente. Mas assim, tem muita ordem e lei para se atuar nisso. Por exemplo, os juristas ficam bravos, mas assim, o tempo de um advogado e um tempo de uma inteligência artificial para responder não tem comparação. Não dá para confiar. E o setor jurídico é o primeiro setor que está aderindo. Exato. Por quê? Porque você pega hoje, você tem coisas de 5, 10 anos na fila, 15 anos, caducando porque não teve uma tratativa jurídica. Não dá tempo, né? Porque não dá tem tempo. que ler um processo. São muitos processos. E com o IA ele vai conseguir, por exemplo, ele leva uma semana e vai fazer em um dia. Ele faz, é muito rápido. É muito rápido. E também há uma demanda, naturalmente, de escala de processamento. Aí você vai lembrar quando o conceito de cloud, o conceito de computação de borda, outras tecnologias que você vê os fabricantes pôr na mesa, não é pôr na mesa para empurrar. Pôr na mesa para realmente dar escala de agilidade, de gestão dos dados na ponta para você ter. Né? Para poder andar. Para poder andar. Para poder andar. Até para adquirir performance, né? Sim. O que você está fazendo ali, porque você está com um robô do seu lado. Você não tá... Hoje você faz um search, fazendo um merchan aqui no Google, por exemplo. Ele não dá a resposta do Google, ele dá já a resposta ajustada pela inteligência artificial. Sim. Então ela já é exatamente o que está procurando. Então ela é aperfeiçoada. Isso não tem volta, isso é espetacular. Entendeu? Os riscos são, por exemplo, você tem uma pessoa na mídia. Né? Você tem já jornalistas que tem alguns pedaços de postagens deles que é uma inteligência artificial na imagem e na voz. Então já estão desenvolvendo, já está nesse nível. Só complementa, revisa e vai embora. É uma maneira já de fazer um pilot para poder pôr isso em prática. Então e aí tem os riscos nisso? Tem. Porque a gente usa muita senha na imagem. Vai chegar a um nível de ser nítido que vai poder talvez... Né? Você vê hoje pessoas manda produto para você e fala assim, só dá uma nota aqui e você reconhece. E está pegando a senha para abrir outras coisas e habilitar outras nuances de segurança. Então assim, o avanço da tecnologia precisa ter um avanço também da segurança. Né? Então as empresas de segurança andam junto. As duas caminham juntos, né? Tem que andar junto. E o que você está pensando daqui para frente? Vai ser consultor, empresário?
Como é que vai ser os próximos anos aí do, Mas do Rogério? Eu peguei uns 6 meses sabáticos, né? Descansou, toca a fatia boa, Rapaz, né? eu trabalhei. Fala aí, Rogério, o que foi esse ano sabático? Foi sabático mesmo? Foi sabático mesmo, mas assim, foi para eu focar mais nas minhas coisas. Né? Eu saí, parei 6 meses, por exemplo, para você ter noção, 6 meses olhando, por exemplo, igreja. Nós tínhamos uma igreja que não cabe mais. Vou usar a expressão de uma querida que falou assim: pastor, no culto eu não tinha parede para encostar. Ou seja, não é só as pessoas sentadas, não tinha lugar para encostar na parede e para ficar em pé. Então, assim, é chato isso. Então, vamos procurar. Eu pude ter tempo, porque trabalhando eu não tinha tempo para isso. Pude ter tempo para olhar, acompanhar, procurar um lugar para a gente estar migrando. Inauguraremos dia 5 de outubro. Parabéns. No Tatuapé. Rua Francisco Marengo, 1167. Fazer o merchan. E aí você ficou 6 meses aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. Tá. Outra coisa foi abrir 2 negócios. Então abrimos 2 empresas. A empresa, como você sabe, toda a dificuldade de abertura. Né? Do que, Rogério? Uma das empresas, por exemplo, chama portas rápidas, chama Tech Doors. Mas tem a ver com porta, né? Nessa eu tenho sócio, ele conhece muito disso. Mas nessas portas rápidas não tem muito tecnologia. Então estou abordando e trazendo tecnologia para isso. É o que? É porta mesmo, de casa? Porta, porta, por exemplo, frigoríficos, esses CDs de distribuição. Uhum. Vou dar um exemplo clássico. Tem um CD de distribuição, o carrinho que carrega as coisas. Você sabe quem carrega mais, qual funcionário, quanto tempo. Tem CDs frigorificados que ele está menos 10. Ele tem que ir para o caminhão frigorífico no máximo em X tempo. Se o cara demorar, a porta não abriu, ele ficou com aquele produto, já perde o prazo de validade. O prazo de validade já vai ser outro. E como que você consegue medir isso? Na porta a gente consegue ter sensores e gerenciamento disso. Na porta. Então são detalhes que tem um Grand Canyon de oportunidade em cima disso. Você é um cara que dorme pensando em ganhar dinheiro, né, bicho? Rapaz, eu preciso investir hoje, semear hoje, porque quando eu tiver mais idade eu preciso colher. Não, mas eu tô falando sério, porque você é um cara empreendedor, né, bicho? Você fica pensando, você já falou, você já fez Hashi. Já. Porta rápida. O que mais? Qual é a outra empresa que você abriu? Agora, tem a consultoria, tem a parte de conselho, como ele falou. Hoje tem muita empresa, eu tenho um grupo, a gente tem na igreja, chama CRI, Cristãos Empreendedores. Então, pessoas que às vezes estão empreendendo agora, tem mais tempo, e a gente procura fazer uma sinergia entre essas pessoas. Você tem um know-how e conhecimento que vai ajudar ele que não tem. E a recíproca é verdadeira. Tem um texto bíblico que fala que na multidão dos conselheiros habita a sabedoria, é um provérbio. E é verdade. Vários conselheiros juntos, nasce uma coisa nova, uma sabedoria. Você pega as grandes empresas, eles têm um conselho, não tem um board para poder dar conselho, ajudar, validar, não necessariamente funcionário da empresa. Né? Você pega aí CEOs, grandes diretores estão sendo contratados, recontratados muitas vezes para ser conselheiros. E é um business interessante, é uma área, inclusive, que eu estou entrando, caminhando um pouco mais, para enveredar nessa linha de conselho. Experiência aí de 30 anos tem que servir para alguma coisa. Pô, isso é muito legal, hein, bacana. cara? É uma outra empreender frente. É muito legal, né? Nessa empresa CRI, né? Sim, o CRI. Já deu um match, assim? Já rolou uma empresa saindo? Não, o CRI é o grupo de empresários que a gente faz, né? Sim. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Tem match, tem várias coisas. Não, tô falando match assim, de empresa mesmo, de nego dando certo. Sim, tem. E a minha também pedindo, porque não é porque eu conheço que eu não preciso aprender. Esse é um erro. O empreendedor precisa sempre aprender. Sim. E você aprende conversando, se abrindo. Então, assim... Você escuta o negócio e fala, isso aqui eu vou colocar ali e vai dar o up. Uma coisa bacana, né? Fala assim, eu era CLT, o mundo é outro. Eu preciso ir atrás e ajustar. E a proposta não é que eu vou ficar com essa empresa. É para a empresa começar a andar sozinha. Eu ter pessoas para tocar e a coisa acontecer. Cara, uma pergunta. Geralmente, para esse tipo de negócio, você tem visto a molecada ou as pessoas, o cara já com seus 40, 50 ali, querendo renovar? Ou você tá achando que tem energia aí de molecada? Tem energia, tem os dois grupos, mas com um propósito diferente. Tem a moçada que quer empreender. Essa nova geração é uma geração que eles querem ter no negócio deles. Eles não querem ficar amarrado numa empresa, ficar muito tempo. Tanto que é uma geração que você fala assim, fica 1, 2 anos, fala assim, eu tô muito tempo aqui já. É outro mindset.
E no caso de pessoas de 35, 40 anos, 50 anos, que ficaram, às vezes, tiveram 1, 2 empregos, ele às vezes é desligado. Então ele pega o que ele pode, o que ele tem, às vezes, do financeiro, que ele guardou, e vai abrir um negócio. Então são propostas diferentes, né? Então este, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade. Então eu vejo, às vezes, na igreja, a gente sempre recomenda um Sebrae, algumas coisas mais básicas, para trabalhar em alguns pilares, porque às vezes não fez uma administração, às vezes não tem alguns conhecimentos que erra por detalhes. A conta dele é a mesma da empresa, é uma bagunça. Então, como que ele se orientar, como ele se organizar para seguir? Isso é muito bem legal, né, cara? E o negócio está caminhando. E tem site, tem tudo, assim? Tem site. Que legal. Né? Tem tudo. Depois eu ponho no grupo aí, pode me seguir. Inclusive, você falou do seu, eu vou falar do meu Instagram, rogériosantos.pr. rogériosantos.pr. Pô, demorou, segue sim. Mano, depois coloca na descrição do canal dele aí, tá? Show. Embaixo aí no nosso... Muito bem. Vamos fazer umas perguntinhas aqui pro Rogério? Pinga fogo aí? Primeiro, não, cara, a galera que participa, queria agradecer todo mundo que teve com a gente aí, né? Ao vivo. O pessoal da administração codificado, Carlos Magalhães, boa noite. Daniela Valente, boa noite, Kiko, Pedro e Roger. Dani. Tamires Navarro, Felipe Moitinho, boa noite a todos, acompanhem o papo aqui. Roger, um grande líder, amigo e mentor. Nicolas Santos, é o homem, Roger. Corte Tecnologia, boa noite, aqui é o Wellington. Wellington, where are you? Cláudia Magalhães, boa noite. Marcelo Silva, Natália Moreira, também mandando boa noite aqui. A Laura Vecchioli mandou uma pergunta. Boa noite, Rogério. Você que viveu em diferentes regiões do Brasil, acha que o ponto forte da tecnologia está no sul-sudeste ou já expandiu igualdade pelo país? Boa pergunta. Bom, a tecnologia é uma só. Na verdade, o que ocorre é que tem duas coisas para a região norte-nordeste que vem se expandindo, sim, mas que ainda é uma dificuldade. Primeiro é a energia. Parece que não, mas a energia é muito instável, né? Cai, é tensão diferente. E a segunda é rede. Também nós não temos uma internet parruda, vamos dizer assim, em algumas regiões. Isso dificulta, tá? Mas vem crescendo de forma sustentável e o 5G ajuda muito nisso. Então por isso assim, muita empresa conseguiu migrar no advento de 5G também. Cara, só fazendo uma observação aqui, a gente estava falando de tecnologia, eu queria colocar uma coisa. Esses dias eu vi um vídeo de um drone fazendo o mesmo percurso que os caras vão pro Monte Everest para alcançar o cume. E eu lembro de vídeos quando eu sempre adorei, né, isso. Quando eu era moleque, pô, cara, difícil, né? Porque tem uns Sherpas lá que ajudam a galera que vai escalar e tal. Hoje já tá uma balbúrdia, né? Hoje os caras estão recolhendo lixo e tal. Mas eu vi, cara, quem puder dar uma procurada, depois a imagem, o drone ele sai, cara, fazendo o mesmo caminho. Cara, é longe pra caramba, bicho. É lógico que é longe. É longe, cara. Você fica vendo o vídeo, você não imagina o quanto é longe. E ele faz o caminho até o cume lá do Everest. Bicho, só queria ressaltar isso. A tecnologia chegou, né? Aí também. Hoje a gente pode acompanhar. Pô, os caras acompanham se tem lixo, se tem corpo. É uma coisa maluca. Vou continuar. Tem drone em todos os setores, né? Agricultura usando drone, tudo. Entendeu? Muito bom. O mapeamento de drone é fantástico. Né? Fazenda, né? No agro, né? Os caras usam. Usando muito. Pô, você é louco. A gente usa. Tá na igreja. Ah, vocês usam também? Porque você tá lá, você consegue fazer uma filmagem, você faz um mapeamento 3D, dá o start, ele sozinho faz todo o circuito com uma câmera. Você não precisa fazer nada. Ele volta e posa lá quietinho. E por falar, você é o pastor mais tecnológico que eu já vi, velho. O cara entende de tudo de tecnologia aqui, de som. Pô, cara, se a gente soubesse, quando a gente tava batendo nas cabeças aqui, a gente ia chamar você pra ajudar a gente, pô. Rapaz, isso foi quebrando muita cara. Né? Muito YouTube, muita madrugada estudando. É só assim que aprende. Mas a gente quebrou bastante a cara aqui, ó. Continuando. O Daniel Bernardino. Top, hein, Pedrão? Mandou um alô aí. Luciana Souza. Eita, meu pastor, é bom demais. Glória a Deus. Cláudia Magalhães. Luciana Souza também, Pequenos Cristos. Felipe Moitinho. O Roger foi um líder excepcional durante minha trajetória na Lenovo. E além disso, tornou um amigo querido do meu pastor na Lagoinha.
Sou muito grato à sua orientação e apoio. Um grande abraço. Cauê Providelo. Quais principais valores e princípios do mundo corporativo você consegue aplicar dentro do seu pastoreio de Lagoinha hoje? O que eu tenho no mundo corporativo, que eu aplico no pastoreio da igreja? Sim. Bom, tem. Porque o princípio é um só. Os métodos são relativos. Os princípios são estabelecidos. Não tem porque é da igreja ou na empresa. Por exemplo, não mentir. Não é porque é da igreja. Eu costumo brincar, eu costumo dizer o seguinte: eu não sirvo, eu não estou lá para servir meu chefe. Eu sirvo a Deus. Então, se eu estou enrolando, não estou enrolando meu chefe, eu não estou enrolando meu diretor, estou enrolando a Deus. Eu estou mentindo para mim mesmo. Né? Então, quando você está onde você está, você tem os seus princípios. Então, quais princípios? Os princípios de valores, de respeito, de caráter, de ética, de se não serve para mim, não serve para você, de venda. Por exemplo, para mim uma venda boa, eu sou, sempre vendedor, a venda é ganha-ganha. Não adianta só eu ganhar e você perder. Sim. Né? Então tem que ser uma venda ganha-ganha. E isso vai te... Por exemplo, eu tenho quase 25 anos de mercado aí em venda e tecnologia. Encontro todo mundo, não tem histórico ruim, o pessoal valorizando, elogiando, negociar, clientes. Tem um cliente que me contou e falou assim: se ele não lembra, mas você vendeu para mim na época da Dell isso. Eu, não lembro mesmo. Pois é, olha que bacana. Então, isso não é... Isso você traz também para dentro da igreja. Eu conheço pessoas, eu morei um tempo no Sul, né? Eu trabalhei na Dell e eu trabalhei na Dell aqui em São Paulo e no Sul. No Sul, um tempo que eu fiquei no Sul, também atuei numa igreja e pessoas que... Deixei um legado, vamos dizer assim, de algumas pessoas que até hoje me acionam, marcam, falam. Então, não é... É você, não é a empresa. Então, mas eu estou na empresa... Você não é o CNPJ, você é um CPF. Você está no CNPJ, mas você é um CPF. Nunca podemos esquecer disso. Né? Então, o que você faz, onde você passa, é um legado, é a marca que você vai deixar. Então, esses princípios, esses valores vão ficar em você, por onde você passar. Na empresa, quando você for dono. Tem gente que fala assim: quando eu for chefe, vão ver. Vê porque ela viu errado, ela viu diferente. Né? Quando ela for dona, ela vai ver como que o dono sofre. O dono de uma empresa, como sofre. Né? Tem aquele conceito, né, proletariado, não, tem que ir contra o patrão. Vai ser patrão um dia. Às vezes você vai ficar meses sem tirar um salário. O funcionário está ganhando salário, todo mundo tirando, e você às vezes não. Né? Para que a coisa aconteça. É uma realidade. Tirando economia para manter a empresa funcionando. Exemplo prático, tira do bolso para mancar a empresa. Quantas vezes? Eu estou fazendo isso agora, por exemplo. Uma empresa até realmente começar a vingar e girar sozinha, leva um tempo. Oscila. Oscila. Aí às vezes vem uma época que você ganha menos, você tem que arrumar, depois... carregar uma empresa 15, 20, 25 anos é muito difícil. É para poucos. Você dá curso disso também? Não inventa, Kiko. Daqui a pouco ele abre uma escola aí, abrir um site. Mas uma coisa que você falou, Kiko, tem uma coisa que desde a época quando eu trabalhei na Dell, eu entrei na Dell, eu tinha acho que 800, 900 funcionários. Foi muito no início, ou até menos até. Quando eu saí devia ter mais de 3 mil. Então a gente contratava muitas pessoas. E uma coisa que me marcava é que às vezes você via a pessoa que era um talento bruto, um diamante bruto. E na entrevista você não pode falar. Eu tenho que avaliar os princípios, né, as competências que eu preciso ter no candidato e agradecer. Isso sempre me marcou. Eu falei assim, eu preciso... E você não pode trazer ele, né? Como que eu faço para agora... Por exemplo, eu tenho jovens que vão fazer entrevista. Como que eu consigo agora treinar eles? Falar assim, olha, você precisa tomar cuidado nisso, nisso e nisso. Estuda isso, aprimora naquilo. Então... Isso é uma dificuldade, porque eu tenho essa percepção. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e falo, cara, essa menina aqui tem potencial para arrebentar. Então você entende o mercado, né? Sim. Você fala, nossa, e construir uma carreira assim, ser uma top, né? Mas a pessoa não acredita nela. Você tá vendo que a pessoa tem potencial, mas ela não acredita, ela não consegue. E eu vou falar para ela. Então, às vezes eu brinco, cara, você é um diamante, precisa ser lapidado, você precisa acreditar que você é um diamante. E precisa trabalhar nela, porque inclusive, não tem jeito, né? Mas senhor Marcelo, eu trago sempre um versículo bíblico. Tem um texto da Bíblia que fala assim: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem trevas,
quão grandes serão tais trevas. Então é como você se vê, porventura, porque às vezes o pai ou a mãe, alguém falou assim, você é isso, você é feio, você não pode, você é burro. E ela vai internalizando e acaba assumindo, eu sou isso. Mesmo ela não querendo. Então tem que ser um trabalhado. Aquela amiga sua que saiu aqui, a terapeuta, às vezes tem que fazer terapia. Né? Então a gente tem isso também. A gente vai trabalhando, vai incentivando, liberando. Às vezes ela vai quebrar, se machucar um pouquinho, mas vai saindo da casca. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Outro dia eu cantei a bola aqui e já tem nego já ganhando dinheiro que eu falei. Isso que você falou aí, de olhar pra pessoa, que é um diamante bruto, e dar os toques pra ela se lapidar, cara... Eu ainda vou ter uma escola. Isso é futuro, hein, cara? É porque você falou de escola, eu ainda vou ter, não é bem uma escola. Eu ainda quero arrumar investidores que queiram investir para poder ter um local da gente trazer pessoas e formá-las. Porque faltam bons... Tem vaga, tem emprego. Faltam bons profissionais. E não é fazer a escola, não é a faculdade que sai bom profissional. É um bom profissional no sentido de caráter, de valor, de capacitação, entendeu? Mas você não acha, por exemplo, a gente nessa área de tecnologia aí, pô, nós temos uma Intel, uma Microsoft, Lenovo, HP, tem diversos nomes aí, Cisco, Oracle. Eles tinham que fazer um negócio desse. A gente devia ter diversos centros aqui de formação de profissionais. Entendeu? Diversos. Eles têm recurso, tem como, tem o apoio do governo, porque se ele investir nisso, ele pode abater o imposto de renda de alguma forma. Algumas empresas têm até feito, né? Montamos alguns amigos, há um tempo atrás, e montamos um grupo que chamava Da Periferia para Faria Lima. Você comentou. Né? Que é o Tiagão, que foi o primeiro a fazer isso. O Tiago está na Google. E Da Periferia para Faria Lima. Como a gente pegar essa moçada... E trazer para cá. A moçada, ele não sabe o que é fazer currículo. Você fala LinkedIn, ele, o que é isso? Então, assim, é o básico do básico, né? Pessoal da periferia mesmo, da comunidade. Como trabalhar com essas pessoas? Então, assim, você que está assistindo aqui, a gente tem muito conhecimento. Você dá aula, né? Vocês todos estão assistindo aqui, vocês podem dar aula. Sim. Acredite. Esses dias, não te cortando, eu escutei uma história assim, que na periferia a pessoa arrumou um emprego, uma indicação para a pessoa ir até na Berrini fazer uma entrevista para trabalhar numa determinada empresa. E, bom, aí a pessoa cobrando ela no dia seguinte, pô, você não foi, por quê? Pô, foi tão difícil te arrumar a vaga lá para a pessoa te atender, né? Ele falou, não, eu fui, eu saí de carro, arrumei dinheiro emprestado para pegar o ônibus, fui, só que eu cheguei lá no prédio, a pessoa não queria deixar eu entrar. O que você veio fazer aqui, onde você vai? Eu fui fazer a ficha lá no caixa, para entrar no prédio, tinha que tirar foto, né, na recepção, a menina passou 2 pessoas na minha frente, entendeu? Aí acabei de fazer tirar foto, pegar o crachá, fui passar na roleta, veio o segurança, falou, onde você vai? Eu falei, eu vou no 4º andar. Então eu vou te acompanhar até lá. Eu fiquei com vergonha e voltei para casa. Então, a sociedade, ela meio que joga um gelo. Quer dizer, o cara teve uma oportunidade para sair, para chegar lá, e ele não conseguiu chegar na frente da pessoa que ia entrevistar ele. Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque a sociedade barra. Entendeu? É uma verdade. É uma realidade. Então, isso assim... eu escutei e eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, né? E é um case aí dentro do mercado. Aí, né? Só para até contextualizar, o da periferia, o DPFL, né, da periferia para Faria Lima, virou Pulse. Agora com investimento, tem um líder, o negócio cresceu, tá bem feliz com o time, com o pessoal. Mas, né? Ainda é um grupo de pessoas que está impulsionando. Exato. Entendeu? Você imagina se uma empresa fala, cara, eu vou pegar esse bairro aqui, ó, vou fazer isso aqui, eu vou patrocinar, eu vou tomar conta, eu vou criar, eu vou fazer. A gente vê ações isoladas, né? E tá precisando esse povo tomar uma atitude, né? Fazer alguma coisa para ajudar. Porque o que você tava falando, né? Eu meio que percebi ali, você falou, pô, cara, o cara tá sobre lapidar o diamante e tal. Isso o professor da faculdade não fala pra ele. Não, entendeu? A não ser que ele seja um cara especial, né, Pedro? Muito Se difícil. ele for um cara especial do professor ali, o professor fala, vem aqui, cara, ó, toma cuidado com isso. Mas, pô, de 1000... Não fala. Agora, uma coisa, vou dar um gancho. Só para... Então, e não é só lá, dentro da empresa. Eu tenho uma pessoa que eu recebi para trabalhar com ela na minha equipe, veio de herança, de doação, vamos dizer assim. Quando eu recebi a pessoa, eu falei assim, então, ela tinha um plano de melhoria de performance
que não estava bem, você vai ter que desligar ela. Assim, tá, eu posso não desligar? Não, por quê? Porque eu não a conheço. Deixa eu conhecer a pessoa, para ver, não estou duvidando do antigo gestor dela, mas eu quero... Isso é real, aconteceu comigo. Aí, nesse processo de acompanhamento, eu dei uma embarrigada, o 3 meses virou 5 meses, a pessoa virou outro profissional, está trabalhando até hoje. Fato. Não foi eu. Não sou Maneira nada. que você conduziu. Foi a pessoa, não sei como se ela era vista, como ela era vista, qual o feedback chegar para ela, porque eu sou meio, como fala, às vezes eu super sincero. Às vezes a gente tenta dourar um pouco a pílula, mas a verdade tem que ser passada. Se eu não sei que isso é errado, ninguém me falou, ninguém me falar que farol vermelho, eu vou passar o farol vermelho? Sim. Agora, uma coisa que o Kiko já volta para as perguntas, né? Uma coisa que eu acho que está fazendo falta também no nosso setor, acho que em todos, né? Que parou em função da pandemia, era aquele volume que a gente tinha de atividade, que era uma integração com treinamento. Porque você colocava 60 pessoas numa sala, um exemplo, para falar de determinada marca. Então ali você tinha uma integração e um treinamento. Isso aconteceu por muitos anos. Então o nosso mercado cresceu muito com isso também, porque isso ajudou as equipes a um se espelhar no outro. Então, porque uma coisa é você conversar, naquela época ainda tinha telefone, hoje a gente não conversa mais com ninguém, é só mensagens cada vez menor, né? Antes, no nível 2? Duas linhas, uma linha, tudo rápido. Bom, ponto. E até interessante, né? Porque você manda um e-mail, uma mensagem para a pessoa assim, olha, tem essa oportunidade aqui, ela trata do mesmo jeito uma oportunidade de 5 mil de 5 milhões. A resposta vem na mesma velocidade, naquele time, e antes não, a gente tinha um filtro, né? Ó, 5 mil eu trato de um jeito, 50 de outro, 500 tinha prioridades, de outro. né? Você tinha prioridades. Hoje não, trata do mesmo jeito. Tá bom para todos. E então, nessa época, você juntava as pessoas, então tinha um relacionamento, você encontrava de novo o Rogério, você observava como o Rogério estava vestido, aí você ia para casa e falava, deixa eu comprar uma camisa nova, porque na próxima vez eu tenho que me apresentar melhor, comprava um sapato novo. E para isso tudo faz com que a pessoa se dedique mais, porque ela precisa ganhar um pouco mais. Aí ela vê você contando um case, vê ele contando um case de sucesso, ela fala, também preciso ter meu case de sucesso. E aí ela se esforça um pouco mais. Então a pandemia interrompeu isso, entendeu? E os webinars, né, ele não traz isso. Não. Ele é frio e ninguém assiste ele integral, né? E eu costumo dizer aqui, você faz um webinar para pôr 40 pessoas para assistir um treinamento, a gente tem gravação aqui de treinamento batendo 4 mil visualizações. Entendeu? Esse é um mundo novo, entendeu? Então a pessoa está entrando para assistir porque ela tem interesse no tempo dela, entendeu? Então mudou, né? Mas eu acho que a gente tinha que dar um passo para trás e voltar a ter as salas, entendeu? Voltar a fazer isso. Como você vê isso? Você acha que meu racional está errado? Que eu estou ultrapassado? Eu acho que assim, depende, né? Porque assim, a tecnologia ajudou de você, às vezes tem coisa que o online é até melhor. Sim. E tem coisa que tem que ser presencial, hands-on, mexendo, fazendo, né? Não tem jeito. Então, eu acho que depende do produto, depende do que é feito, mas eu acho que há uma necessidade. Quando a sua pergunta tinha feito lá atrás, que as revendas estão sendo assim, esmagadas, a revenda se capacitar, talvez ela não é ela que se capacita, é o profissional dela. E o grande problema de uma revenda ter bons profissionais capacitados é o custo que isso começa a trazer. Custo, né? Disso. E aí, dependendo ele está capacitado, aí vem uma outra, contrata, paga um pouco mais, e aí vira né? Então, acho que a grande solução está nisso. Você criar algum vínculo de fidelidade pelo fabricante, aonde a pessoa está, com prazo de validade, vai estar ali, você pode sair, mas seu cadastro, seu registro, está vinculado por X período a essa empresa. Eu acho alguma coisa nesse sentido. Ou, assim, se tem um treinamento para muita gente, para você pegar para diversas revendas, você não tem isso sair daqui e vai para ali. Porque está todo mundo capacitado. E eu sou a favor de treinar o grupo inteiro. Tem um programa de canal para 30 revendas, então capacita os 30. Entendeu? Tá aqui, vamos fazer presencial, vamos fazer online. Tem treinamento. A quantidade eu acho que diminuiu. Diminuiu muito, né? E a qualidade caiu muito.
Eu tive numa aí outro dia, inclusive fui com a Tamires, eu saí envergonhado. Sei, nossa, eu tive aqui 3 vezes, as 3 vezes eles mostraram o mesmo PowerPoint para mim. Em 5 anos. É uma vergonha. Eu não vou falar o nome da empresa, mas eu vou te contar. Mas a gente vai escrever aqui e colocar na câmera, só para ele não precisar falar. Fala aí. Uma vergonha, cara. A maior empresa do mundo, cara. Me senti assim... Voltando aqui, pessoal. Ó, Isabela Robert, Priscila Oficial. Roberval aqui. Rogério, como você... a importância de investimentos altos em tecnologia nas igrejas? Como eu vejo a importância disso? Isso. É vital. Vou te falar porque isso para mim foi uma mudança, um paradigma, inclusive na pandemia. Eu não era um cara muito online, de live, esquece, não era. Era zero. Eu era inclusive só, você falou que você não é de usar, eu era só do Facebook, por exemplo. Hoje eu tenho tudo, muita gente, instalo, converso, de vez em quando estou fazendo alguma postagem, você vai se atualizando. Há essa necessidade, porque eu preciso... porque eu quero estar moderno, eu quero estar igual ao mundo. Não, igual as pessoas. Não, eu preciso ter uma comunicação eficaz. Está atualizado. É isso. A comunicação com a moçada é TikTok. Entro no TikTok e dou a mensagem no TikTok. Sabe por quê? Porque o meu adversário... E meu adversário pode ver, ele coloca uma inteligência artificial para falar com a menina e às vezes um pedófilo ou outras coisas. Eles estão usando os meios sociais, as comunicações. Eu preciso usar também. Não adianta eu falar assim, não, eu vou ficar aquele modelo tradicional. É verdade. Não, vamos para cima. Certinho. Assim, é o que tem, são os canais, a gente tem uma frase até na igreja, vamos para cima, Lagoinha. Não tem essa, não. Fazer o melhor. Fazer o melhor. A Maria Goretti aqui mandando boa noite. Pedro, deixa ele falar. João Moura, boa noite. Vão surgir cidades que terão seu mundo paralelo, ele mandou aqui. Karen Rodrigues, boa noite. Rogério, como você enxerga o papel da tecnologia no fortalecimento na vida cristã, tanto na sua experiência como pastor, quanto como empresário? Existe um equilíbrio? Aí é questão de conduta, de você criar regras, muletas. Você tem que se forçar para ter tempo em casa, para ter tempo no trabalho, para ter tempo para estudo. Né? Vamos falar da última empresa, quem é novo. Tem até algumas pessoas que estão aí, da minha equipe. Eu sempre falei, arrume tempo para você estudar. Por quê? Porque você está estudando, está representando a empresa e tecnologia tem uma frequência de inovação muito grande. Você precisa estudar. Você é a cara da empresa, você é o rosto da empresa, você precisa ter muito know-how de informação para passar. E isso é em tudo, em casa também. Então, assim, entre trabalho, na igreja e em casa, na empresa. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter tempo para estudar, porque hoje nós entramos num moedor de carne para tudo. Você acorda, a primeira coisa que às vezes a pessoa vai fazer é olhar se tem alguma mídia, uma notícia, alguma coisa, ela não tem um tempo para poder ativar, não, ela já vai pro celular. Outra coisa estou atrasado, sai correndo. Não, despertador é o celular. O despertador do celular. Então, já sai correndo. Então, ela não consegue ter um schedule, uma agenda regular de atividades, de fazer um curso, de beber uma água de manhã, de dar uma caminhada, de ler um livro, de ler algum capítulo, de ouvir alguma coisa, de trabalhar. E no trabalho, é sempre, eu estou atrasado, estou esquecendo. Alguma vez você perguntou pra gente, e aí como estão as coisas? Tá loucura, tá corrido. Essa é a resposta padrão de todo mundo, tá corrido. Sim. E às vezes o cara tá corrido é uma expressão assim, né? É uma resposta. É uma resposta. Ele pode até não estar corrido. Na verdade, a grande preocupação é você está organizado ou desorganizado. Essa é a frase. Se a sua vida está organizada, você tem disciplina, minha resposta é, tenha disciplina e resiliência. Disciplina para você pôr sua vida em ordem, falar alguns nãos. E dói. Nesse período de 6 meses sabático, eu tive que falar alguns nãos. Eu tive, graças a Deus, alguns convites de proposta. Eu falei assim, respirei, não. Depois de 6 meses, a hora que tiver as coisas... Porque senão eu nunca vou virar a chave. Às vezes, na vida, entre trabalho, vai ter que falar alguns nãos. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, eu tenho que ser promovido a qualquer custo. Não. Você tem que... A promoção não é quando eu estou lá. A promoção começa quando eu já começo a fazer atividades da próxima função.
Você tem que estar preparado. Eu preciso me preparar, não é os outros. Eu tenho que ter esse conhecimento, essa disciplina de ir me preparando. Rogério, você falou aí das empresas, de o tempo para estudar. Grandes empresas, né, do Vale do Silício lá, inclusive a Google, né, eles dão aquela flexibilidade para o funcionário. Uma das coisas que eu fiquei sabendo é para o cara estudar. É verdade. Porque ela fala assim, tudo bem, cara, a gente deixa trazer o cachorro, deixa você acampar aqui na sala, mas a gente tá de olho no que você tá fazendo no seu tempo ósseo. Porque se você não tá entregando, né, pra empresa, falando que você tá com pouco tempo para estudar, a gente tá te dando esse tempo então. Vamos ver se você é criativo bastante, né, para procurar informação aqui dentro do trabalho e vamos ver, eu vou deixar você solto. Porque você tem um profissional, ele é um talento. Ele é um talento hoje. Você precisa que ele continue sendo um talento. Então você tem sua corresponsabilidade como empresa e o funcionário tem a sua corresponsabilidade como funcionário de querer aprender. E aproveitar o tempo, né? E não tipo assim, eu tenho um café da manhã, puta, que legal, vou ficar 1 hora ali ocioso. Tem um tempo aqui para um treinamento, deixa ela responder aqui, eu vou pro celular. E aí você tem que ficar o dia inteiro corrigindo. É verdade. Tem que estar o dia inteiro, trazer você aqui para ajudar aqui, dar umas duas. Não, o Rogério é diferente, cara. O Rogério é um cara diferenciado. Vamos. Cléo da Mata mandando um boa noite a todos. Eu já falei aqui. Matheus Silvino, hoje esses grupos de conselheiros são os famosos masterminds. É isso? É isso mesmo. A Cláudia Magalhães mandando um alô aqui também. Henrique Brasil, Rogério, de que maneira você tem integrado a tecnologia tanto no seu ministério pastoral quanto na gestão empresarial? E como tem visto isso impactar na sua própria caminhada de fé e das outras pessoas? Por exemplo, eu tenho cursos que às vezes a gente faz online. E você vê que a pessoa, às vezes, na agenda dela, se ela tivesse que ir até a igreja para fazer alguns cursos específicos, ela não teria uma frequência e se tornaria quase que um peso. Ela falou assim, vai chegar uma hora que ela desiste. E online ela consegue. Legal. Então é importante. Às vezes eu tenho curso de manhã. Às vezes eu faço atendimento de manhã. Às vezes eu faço atendimento via, por exemplo, um Zoom online. Eu estou para criar. Vamos lá. Só não vou abrir porque eu não registrei, então não posso falar detalhes. Eu estou criando uma espécie de um app para pessoas que têm tendência de pensamentos ou querem se suicidar. Nossa. Isso é um tema grave, isso é com outro podcast, talvez. Mas assim, o Brasil vem crescendo assustadoramente. O ranking vem subindo no ranking de suicídios. Né? Então, é uma ferramenta com 3 bases, tá? Chama SOS, já tem não, vou dar só o nome. Né? Mas tem uma startup para poder estar desenvolvendo e criando. A proposta dessa ferramenta para atender esse público. Entende? Então, assim, a gente pensa no conceito de igreja, não é a igreja pela igreja. Como que eu posso... Igreja, para mim, é fora das 4 paredes. Lá fora, como a gente consegue ser igreja prático. A gente tem uma frase que a gente fala, grande para servir. A igreja quer crescer, que eu quero ter mais braços para atender mais pessoas. E pequeno para se importar com cada um. É isso. Eu acho que esse seu 6 meses sabático aí, cara, você tá criando muita coisa. Se deixar você mais 6 meses aí sabático, Rogério, você melhor parar, volta a trabalhar amanhã. Tá igual o Pink e o cérebro, velho. Você só quer dominar o mundo. Cara, inclusive você tá falando do suicídio. Eu não tenho certeza se é esse mês ou se é novembro, né? O mês do... Isso. Novembro, acho né? Que é novembro. Contra, esse né? Esse mês... Amarelo? Não, amarelo não é suicídio? Eu não sei, não lembro. Já vi agora aqui, ó. Ou o pessoal que está aqui online pode postar e escrever pra gente. Setembro mesmo? Então isso, foi. Né? Foi em setembro. É o mês do... Né, cara? Exato. Bem complicado, né? Bastante jovem aí se perdendo no meio do caminho, né, cara? A gente teve um caso de uma menina que brigou com o namorado e numa situação assim e se enforcou. E tirou a vida. Tem gatilhos, tá? Tem gatilhos, tem algumas coisas que você consegue ir aos poucos, mas assim... como que você... tentar construir... De novo, são pessoas que às vezes têm dificuldade de se abrir. Né? Então, assim, terapia, ajuda, pedir ajuda, tem dificuldade de pedir ajuda. E às vezes, por ela ser fechada,
entrando via algum software, algum aplicativo. Ela É um caminho. consegue. Porque isso aqui todo mundo tem, não tem? Sim, Então, ela consegue se soltar. A minha ideia é, eu vou entrar a falar com essa pessoa por isso aqui. Eu tenho uma dica pra você. Vamos falar depois. Tá, vamos lá. É com você, Kiko? Pois não, Silvio! Tipo Lombardi. Eles, Ô, louco. Agnaldo Novaes, mandando um boa noite aqui, pastor Rogério. Cíntia Tsukamoto. Tsukamoto, boa noite. Gorete tá mandando maravilha. Elisângela Um abraço pra Cavalcante, Gorete, né? Severino. Um abraço, Gorete. Setembro Amarelo, combate ao suicídio, é isso mesmo. Obrigado, é isso mesmo. Alex Conte, procrastinação. Como não deixar isso atrapalhar a nossa vida cristã? O início nem sempre é com os melhores equipamentos ou recursos, muito mais não iniciam a jornada. Peraí, que tá aqui. Esse coraçãozinho aqui dá uma atrapalhada, hein, velho? Você precisa ir no oculista. Que vice. Aqui, ó. Jornada online. Tá, online, tá lá. Online. O que vice. O que você pensa nisso? Pensa disso. Vamos ver se eu entendi. Vou repetir, tá? Porque eu acho que eu dou uma ramelada aqui na coisa. Procrastinação. Como não deixar isso atrapalhar a nossa vida cristã? O início sempre é com os melhores equipamentos ou recursos e muitos não iniciam a jornada online. E o que você pensa disso? Tá, em primeiro lugar, então, são quase que duas perguntas. duas perguntas. Né? Primeiro, procrastinação. Procrastinação é uma doença. Eu chamo de doença. Porque isso te impede em todas as áreas. Você procrastina estudar, você procrastina se alimentar, tomar remédio, você procrastina tudo. Né? Trabalho. Eu tenho que entregar esse trabalho para tal setor. Mas eu tenho tempo, vou fazer depois. Você vai procrastinando e depois você faz um negócio meia boca. E aí isso vai acontecendo. E na verdade você vai roubando tempo. Esse é o problema da procrastinação. Por isso que eu falo que é uma doença, ela rouba seu tempo. E para mim não tem nada mais importante abaixo de Deus que é o meu tempo. Pega uma pessoa que fala assim, um médico fala assim, tem mais uma semana de vida. Que ela não daria. Nossa. Né? Então é tempo. E você está tratando mal, sendo um mau mordomo do tempo de vida que Deus te deu. Então você tem que olhar por esse prisma. Então a primeira receita é você criar, eu gosto de chamar muletas. Crie muletas para falar assim, quanto tempo eu tenho isso? Eu vou tirando da frente. Nem que você perca, então não vou fazer. O não é uma palavra poderosa. A gente tem medo de falar não. Não quero, não vou fazer, não vou comprar. Não. Mas você se tornou chato. Eu prefiro tornar um chato do que uma pessoa que aceita tudo e desanda. E aí pesa. Né? E procrastinação é isso. Então, o online, agora entrando na segunda pergunta dele, né? O mundo online não é uma adaptação parece que não, mas da pandemia para cá, o mundo já existia, o online existia, mas as pessoas ainda não estão totalmente adaptadas ao online. Você manda um link, ela entra no celular, aí não abre, ela acha que só precisa te ouvir, então ela vai cozinhar, vai estudar, vai estar assistindo televisão. Né? Então, assim, eu, por exemplo, você pode abrir, por favor, a câmera? Então, tranquilo. Está muito ocupado? Mas meu cabelo, não tem problema. Porque é essa a questão. Porque quando você consegue olhar olho no olho, você tem a atenção da pessoa, mesmo num programa, mesmo num software. Então fica fácil. E aí eu estou mentindo para mim mesmo. Eu falo que estou fazendo um curso e estou assistindo um filme. Não estou assistindo. Não peguei nada. Isso é um grande problema hoje em dia, hein? Com celular, série, filme, cara, tá difícil, hein? O jovem hoje tem que ser bem encaminhado, porque senão ele vai cair. O desafio do ensino à distância, do EAD, é esse. É a eficiência. Boa. É isso aí. Bom, é isso aí. ADM Codificado, assunto sensacional. Obrigado a todos que estiveram presentes com a gente. Rogerão, cara, uma aula hoje de novo aqui, hein, cara? Junto. Muito Parabéns. legal. Muito obrigado. Muito Obrigado, legal Pedrão. ter conversado com você. Hoje foi aula mesmo, hein, cara? Pô, Você também estava inspirado hoje, hein, Kiko? cara, olha, cada Creatina, dia... é muita cada creatina? Dia, O que não, que você creatina não, cara. Eu acho que eu tenho controlado a minha dopamina. 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 Você sabe que, só fechando aqui, esses dias eu estava vendo uma professora falar, quando você começa a vivenciar em lugares ruins, você atinge células ruins sua também. Como se fosse a dopamina,
existem outros neurotransmissores também que Sim. te derrubam. Quando você é infectado por isso, não é só sua cabeça que é infectada, é o corpo inteiro. É o rim, é o baço, é o fígado, tudo. Porque isso joga no sangue. Psicossomático, é. E aí você fica doente, cara. Por exemplo, quando você vive um cara que só vê tragédia e você nem tá sabendo, você tá ficando doente naquilo ali porque aquilo tá te consumindo. É mais ou menos isso que eu tava falando. E é importante para as pessoas ficarem bem, né? Com todos os dias vendo aqui o Codificado Podcast versão tecnologia. Assiste aqui ó, o Codificado. Você tentou corrigir aí. Não, é porque é um assunto. Isso é um assunto, cara, assim. Pra horas. Pra horas, muito longo. Mas o que acontece hoje, como um celular, a gente falou aqui, né? É um dispositivo que libera dopamina, só que ele libera dopamina com um monte de assuntos o tempo inteiro aleatórios, Exato. né? Você não tá... o que você falou, você não tá vendo coisas boas o tempo inteiro. Pra ele te despertar sua atenção, ele tá ali, né, cara, mandando flash de coisas. Exato. Que às vezes, por exemplo, pro menino que tá numa fase ruim, que vai cometer um suicídio, aquilo lá pra ele já é uma gota que você falou do copo cheio, entendeu? E também pode ser uma gota diferente, né? Exato. Assim, pra ele. Então é um assunto que o Rogério vai voltar aqui, a gente vai falar mais. Vamos marcar um podcast de 3 horas, né, velho? Porque hoje ficou pequeno o negócio Ficou pequeno, aqui. né? Podcast tem tudo, até tecnologia, né? Pô, até tecnologia. Aí nós conseguimos falar um pouquinho de tecnologia hoje. Gente, Tá bom. Pedrão, Boa noite. como Muito sempre, obrigado. O cara que tá... Esse cara aqui nasceu com 15 anos. Não, tô começando. Rogério, obrigado, cara, de novo. Pessoal Eu que agradeço. que teve online com a gente, muito obrigado pelas perguntas. Lembrando que o nosso Instagram é @codificadopodcast. Deixe seu likezinho aí, por favor. Deixe o seu... clica aí no canalzinho pra gente, se inscreva, compartilhe, porque é muito importante, tá? E é isso aí, até quarta-feira que vem. Nos vemos lá. Boa noite. Boa noite. Um abraço.